Há alguns anos atrás eu fiz um curso de pizzaiolo, ou pizzaiola talvez, não sei se existe feminino, e eu nunca botei em prática nada do que eu aprendi naquele curso. Até que esses dias eu resolvi tentar fazer uma pizza do zero, coisa que eu nunca tinha feito aqui em casa, com a massa certinha que eles fazem em pizzaria, usando todos os truques que eu aprendi. E isso mudou a minha vida e eu quero agora mudar a sua vida também. Então eu vou te ensinar uma massa de pizza igual que a gente igual a gente come em pizzaria, com uns truquezinhos que vai deixar a sua pizza tão fantástica que você nunca mais vai pedir no delivery. Então vamos fazer? Bom, essa receita você precisa saber que ela rende uma pizza de tamanho assim, tipo aquelas de 8 pedaços, sabe? Se você quiser uma massa fininha, ou uma pizza de 6 pedaços com a massa um pouquinho mais grossa. Então a gente vai começar colocando aqui a água, que é legal ela tá morninha, sabe? Tipo temperatura de mamadeira. O fermento, que eu tô usando aquele de pacotinho, mas você pode usar o fresco, eu até prefiro, mas esse aqui você sempre tem em casa, então você vai fazer uma pizza, é mais fácil usar esse. O óleo, que pode ser usado azeite também, se você quiser deixar um saborzinho de azeite na massa. O sal e o açúcar. E não se preocupa que não vai deixar essa massa doce, na verdade é só para deixar a massa neutra, assim, porque aí você pode usar tanto para pizza doce quanto para salgada. E agora a gente vai adicionar a farinha aos poucos, tá? Nunca adicionar toda a farinha, porque pode ser que precise de mais ou de menos. Então eu vou colocar aqui uma quantidade inicial e vou dar uma misturadinha. Aí eu vou adicionando farinha e misturando até essa massa ficar bem pesadinha e não conseguir mais misturar. Vai colocar na bancada e adicionar um pouquinho mais de farinha até que essa massa desgrude das mãos. E aí você vai sovar por pelo menos uns 15 minutinhos ou até a sua massa ficar bem lisinha. Se você tiver tempo, trabalha bem a sua massa para ela ficar bem lisinha. E aí você vai colocar numa tigela, untadinha com um pouquinho de óleo ou azeite, essa massa, e deixar crescer em um lugar bem quentinho por cerca de 40 minutinhos. Ou se você quiser fazer no dia anterior, você pode deixar na geladeira para o crescimento ser bem devagarinho. Bom, para adiantar aqui a nossa gravação, eu já deixei uma massa crescendo aqui em casa. É a mesma receita, não precisa se preocupar. Isso significa que a gente vai ter 2 pizzas aqui em casa para comer à vontade, né? E aí agora é só a gente abrir a massa. Enfarinha bastante a sua bancada, bastante mesmo, sem medo. E aí agora com um rolinho aqui a gente vai abrir. E aí você precisa lembrar o seguinte, o que vira é a massa e não você, pra senão aí ela vai continuar sempre redondinha. Faz aqui primeiro, tipo, o que eu aprendi no curso que chamava língua de vaca, que você faz meio que um oval assim, e aí gira a massa. E aí agora você vai abrindo da espessura que você quiser, a única coisa é que você tem que deixar 2 dedos de borda assim maior que a sua forma, porque a gente vai fazer aqui uma borda recheada também para ficar ainda mais gostoso. Depois que você abrir a sua massa ali um pouquinho maior que a sua forma, usa a própria forma para fazer uma marcação da onde vai ser o limite da sua borda. Aí você vai ter que colocar algum recheio que seja pastoso ou bem cremoso, mas assim, que não derreta, sabe? Porque senão ela vai fugir da sua borda e não vai dar certo. Aqui eu vou usar gorgonzola com um pouquinho de requeijão, que era só para virar uma pastinha, mas você usa qual você quiser em casa. Aí a gente vai colocar um pouquinho desse recheio, dar uma espalhadinha. Também não pode exagerar, porque senão não dá para fechar. E aí vai fechando a sua borda ali, fazendo um movimento ali com o dedão, assim, ó, de pinça, até fechar toda a sua borda. Feito isso, se você fez a borda recheada como eu fiz aqui fora da forma, você vai ter que passar ela para a forma. Não se preocupa, é um pouquinho difícil, mas dá uma esticadinha, uma puxadinha ali que dá tudo certo. A única coisa é que você tem que untar a sua forma para não ter perigo de grudar, e essa untadinha também ajuda a massa a ficar um pouquinho mais crocante. Aí se você quiser fazer essa massa para guardar, você precisa pré-assar ela um pouquinho ali por uns 15 minutinhos no forno, e aí você pode deixar na geladeira. Mas se você quiser fazer exatamente igual faz pizzaria, a gente vai assar ela crua ainda. Então o que eu vou fazer aqui? Colocar o recheio, um molho de tomate, um bom molho de tomate, aproveita que você está fazendo tudo do zero, investe aí nesse molho. Aí que eu vou fazer de lombinho canadense com uma mussarela fresca bem gostosinha, bem simples também. E aí a gente vai levar o forno pré-aquecido a 250 graus ou mais alto, assim, mais alto mesmo que você tiver. Deixa esse forno pré-aquecer por 15 minutos ou até ele ficar bem quente, e aí você coloca a sua pizza lá dentro. Vê ali, fica de olho, porque é muito rápido. A hora que começar a criar umas bolhas, o seu recheio todo derreter, ficar tudo bem quentinho, você tira e é só aproveitar essa pizza crocante deliciosa. Cara, escuta essa borda. Muito crocante. E agora vamos provar, né, essa delícia, porque, fala sério, essa pizza...
Essa pizza é sensacional. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas, meu, faz em casa, sério, é muito boa. E é claro, se você quiser uma pizza que dê menos trabalho, a gente já ensinou várias. Mas essa daqui, melhor pizza da vida.